Norte da África, 1942. Deserto do Saara. As forças britânicas combatem o Africa Corps em algumas das condições mais extremas da Terra. As temperaturas diurnas frequentemente ultrapassam os 49 graus Celsius. A areia é tão quente que queima as solas das botas. Os equipamentos de metal ficam quentes demais para tocar. A água nos cantis atinge temperaturas próximas ao ponto de ebulição. A insolação está causando mais mortes do que os combates. Soldados estão desmaiando. Veículos estão superaquecendo. O deserto está vencendo. Então, um oficial médico britânico chamado Hugh Cairns faz uma observação. Os beduínos que vivem nesse deserto há milhares de anos parecem completamente imunes ao calor que está devastando as tropas britânicas. Eles usam pesados mantos em um calor de 49 graus Celsius e, de alguma forma, permanecem mais frescos do que os soldados britânicos com uniformes leves. E isso não faz sentido. Roupas pesadas em calor extremo deveriam aquecer mais, não refrescar. Mas as evidências são inegáveis. Os beduínos estão confortáveis. Os britânicos estão sofrendo. Cairns começa a estudar as técnicas de resfriamento dos beduínos. Suas descobertas o levam a um truque simples que reduz as baixas por calor nas forças britânicas no deserto em mais de 60%. Um truque tão eficaz que ainda hoje é usado por forças militares, trabalhadores do deserto e especialistas em sobrevivência em todo o mundo. Esta é a história do truque britânico de resfriamento do deserto. Uma técnica contra-intuitiva que parece não funcionar, mas funciona. E vou mostrar exatamente como usá-la. Para começar, vou explicar por que esse truque era tão necessário. O corpo humano mantém uma temperatura interna de cerca de 37 graus Celsius, 98,6 graus Fahrenheit. Quando a temperatura ambiente excede a temperatura corporal, surge um problema sério. O calor só flui do quente para o frio. Quando o ar está mais quente que o corpo, não é possível se resfriar por meio da radiação térmica normal. Seu único mecanismo de resfriamento passa a ser a evaporação, a transpiração. Mas no deserto, isso cria um ciclo vicioso. Você transpira. O ar seco evapora o suor rapidamente. Você sente um alívio momentâneo, mas está perdendo água a uma taxa alarmante. A desidratação se instala. Seu sangue engrossa. Seu coração trabalha mais. Sua temperatura corporal aumenta. Eventualmente, insolação. Os soldados britânicos no norte da África chegavam a beber até 2 galões de água por dia e, mesmo assim, sofriam de desidratação. Eles não conseguiam carregar água suficiente para repor a que perdiam pelo suor. Entretanto, os beduínos operavam nas mesmas condições, bebendo muito menos água e não apresentando sinais de estresse térmico. Eles deviam saber algo que os britânicos desconheciam. Hugh Cairns passou semanas observando as práticas dos beduínos. Ele notou várias coisas que contradiziam tudo o que lhe haviam ensinado sobre sobrevivência no deserto. Primeiro, os beduínos usavam várias camadas de túnicas largas e esvoaçantes. Não eram roupas leves. Eram túnicas pesadas de algodão ou lã, em um calor de 49 graus Celsius. Isso não fazia sentido nenhum. Em segundo lugar, eles cobriram o corpo inteiro, incluindo a cabeça e o rosto. Cobertura máxima, não mínima. Novamente, algo contraintuitivo. Em terceiro lugar, eles se moviam lenta e deliberadamente, sem pressa, sem esforço desnecessário. Pareciam operar à metade da velocidade das tropas britânicas. Em quarto lugar, eles beberam chá quente, no meio do dia, com 49 graus de calor. Os soldados britânicos acharam isso uma loucura, mas Cairns era um cientista. Ele não descartou o que viu, tentou compreender, e o que descobriu mudou a guerra britânica no deserto. A principal descoberta foi esta. Em calor extremo, o objetivo não é expor o corpo ao ar,
mas sim criar um microclima ao redor do corpo que seja mais fresco do que a temperatura ambiente. Eis como funciona o sistema beduíno e por que ele é genial. Essas vestes pesadas e folgadas criam uma camada de ar entre o tecido e a pele. Esse ar é aquecido pelo seu corpo a uma temperatura entre 35 e 37 graus Celsius. Quente, mas mais fresco do que os 49 graus Celsius do ar externo. O caimento folgado permite que esse ar circule lentamente, dissipando o calor por convecção, mas não tão rápido a ponto de ser constantemente substituído pelo ar externo mais quente. As múltiplas camadas criam uma barreira isolante. A camada externa absorve a radiação solar e aquece, por vezes atingindo 140 graus ou mais. Mas esse calor não penetra nas camadas internas. Os espaços de ar entre as camadas atuam como isolante, tal como o isolamento nas paredes da sua casa. Sua pele permanece em contato com o ar a 95 graus, não a 120 graus. Essa diferença de 25 graus é a diferença entre conforto e insolação. Mas há mais. Os hobbies são projetados para ficarem ligeiramente úmidos. Os beduínos costumavam umedecer periodicamente a camada interna de suas roupas com pequenas quantidades de água. No ar seco do deserto, essa umidade evapora lentamente, proporcionando resfriamento evaporativo contínuo. Mas como a umidade fica retida entre as camadas, ela evapora para o microclima ao redor do corpo, e não para o ar livre. Assim, você obtém o máximo de resfriamento com a mínima perda de água. Isso é o oposto do que os soldados britânicos faziam. Eles usavam uniformes leves e justos que os expunham diretamente ao ar quente. Transpiravam profusamente. O suor evaporava imediatamente no ar seco. Obtinham resfriamento mínimo e perda máxima de água. Gerns percebeu que a abordagem beduína era termodinamicamente superior. Ele começou a fazer experiências com tropas britânicas. Ele obrigava os soldados a usar túnicas largas de algodão claro por cima dos uniformes, não lã pesada como a dos beduínos. Os britânicos não conseguiam se adaptar tão rapidamente, mas algodão folgado que criava o mesmo princípio de espaço de ar. Ele instruiu-os a umedecer a camada interna da roupa com pequenas quantidades de água a cada poucas horas. Não encharcar, apenas umedecer. Ele os ensinou a cobrir completamente a cabeça e o pescoço, criando sombra e retendo o ar mais fresco próximo ao corpo. Os resultados foram imediatos e impressionantes. Os soldados que usavam as roupas modificadas relataram sentir-se significativamente mais frescos. Mais importante ainda, os dados médicos mostraram uma queda acentuada nas baixas por calor. Em poucas semanas, os casos de insolação nas unidades que utilizavam a técnica diminuíram em mais de 60%. Um soldado descreveu a situação assim: parecia errado. Usar mais roupa naquele calor parecia loucura, mas em menos de uma hora eu entendi. Estava mais fresco do que nas últimas semanas e não sentia sede o tempo todo. A técnica se espalhou rapidamente pelas forças britânicas no deserto, tornou-se prática padrão e contribuiu para o sucesso britânico na campanha do norte da África. Mas o truque de resfriamento não se resumia apenas às roupas. Era um sistema completo e os outros elementos eram igualmente importantes. Aquele chá quente que parecia tão estranho também foi genial. Eis o porquê. Ao beber água gelada em um calor extremo, seu corpo percebe o líquido frio e reage reduzindo seus mecanismos de resfriamento. Sua taxa de transpiração diminui. Seu corpo pensa que está mais frio do que realmente está. Paradoxalmente, você acaba sentindo mais calor. Ao beber chá quente, seu corpo percebe o calor e responde aumentando os mecanismos de resfriamento. Sua taxa de transpiração aumenta. Mas aqui está o segredo. Você está usando roupas projetadas para reter e evaporar lentamente esse suor. Você obtém um resfriamento evaporativo aprimorado sem perda excessiva de água.
Além disso, líquidos quentes são absorvidos mais rapidamente pelo sistema digestivo do que líquidos frios. Você se hidrata mais rápido. E o chá contém compostos que promovem a vasodilatação, o alargamento dos vasos sanguíneos, o que melhora a dissipação de calor. Os beduínos haviam descoberto isso através de séculos de tentativas e erros. A ciência moderna confirmou que eles estavam certos. Um estudo de 2012, publicado na revista Acta Fisiológica, descobriu que beber bebidas quentes em clima quente pode, na verdade, refrescar o corpo de forma mais eficaz do que bebidas frias, desde que se esteja usando roupas adequadas que controlem a evaporação do suor. O movimento lento e deliberado foi outro elemento crucial. Em calor extremo, todo movimento desnecessário gera calor metabólico. Seus músculos produzem calor quando trabalham. Em climas temperados, isso não é um problema. Em um calor de 49 graus Celsius, 120 graus Fahrenheit, pode ser fatal. Os beduínos se moviam a cerca de 60% da velocidade normal de caminhada, evitavam esforços desnecessários e descansavam frequentemente à sombra. Isso não era preguiça, mas sim controle da temperatura corporal. As forças britânicas também adotaram essa prática. As unidades que se deslocavam lentamente e descansavam durante as horas de maior calor apresentavam melhor desempenho e sofriam menos baixas do que as unidades que tentavam manter o ritmo operacional normal. Agora, vamos falar sobre a ciência por trás do funcionamento disso, porque é fascinante. Em condições de calor extremo, o corpo humano enfrenta 3 desafios: evitar a absorção de calor do ambiente, dissipar o calor gerado pelo metabolismo e manter a hidratação. O sistema beduíno aborda os 3 simultaneamente. Prevenção da absorção de calor. A camada externa da roupa reflete a radiação solar. Cores claras refletem mais do que cores escuras, razão pela qual os beduínos geralmente usam branco ou bege claro. Os espaços de ar entre as camadas isolam contra o calor conduzido e convectivo do ambiente. Dissipação do calor metabólico. O microclima ao redor do corpo permite um resfriamento evaporativo controlado. O suor evapora no ar retido, resfriando a pele, mas a umidade não escapa imediatamente para o ar seco do deserto. Isso maximiza a eficiência do resfriamento. Manutenção da hidratação. Ao reduzir a taxa de evaporação do suor para o ambiente, o sistema diminui drasticamente a perda de água. Os beduínos podem funcionar com 1/3 à metade da água que seria necessária com a pele exposta. Pesquisas militares modernas validaram amplamente essa abordagem. O Centro de Pesquisa de Soldados de Natick, do Exército dos Epaulettes, conduziu inúmeros estudos sobre vestuário para o deserto. Suas descobertas mostram consistentemente que roupas folgadas, encamadas e de cores claras têm um desempenho superior a roupas justas e minimalistas em calor extremo. Um estudo de 2015 descobriu que soldados vestindo trajes no estilo beduíno mantinham temperaturas corporais centrais de 1,5 a 2 graus mais baixas do que soldados com uniformes padrão para o deserto, apesar de níveis de atividade e condições ambientais idênticas. Então, como você pode usar esse conhecimento hoje? Se você vai viajar para climas desérticos quentes, trabalhar ao ar livre em calor extremo ou enfrentar situações de emergência em clima quente, aqui está o que você precisa saber. Primeiro, use roupas folgadas, de cores claras e mangas compridas. Pode parecer contraditório, mas funciona. A roupa deve ser folgada o suficiente para permitir a circulação de ar entre o tecido e a sua pele. Algodão ou linho são as melhores opções. São respiráveis e absorvem a umidade. Em segundo lugar, se possível, use camadas. Uma camada interna e uma camada externa com um espaço de ar entre elas proporcionam melhor resfriamento do que uma única camada. Terceiro, cubra completamente a cabeça e o pescoço.
Um chapéu de aba larga ou um gorro de tecido que cubra o pescoço e os ombros é essencial. Isso é crucial, pois a cabeça e o pescoço são regiões altamente vascularizadas e protegê-los da luz solar direta reduz significativamente o estresse térmico. Quarto, umedeça suas roupas estrategicamente. Não encharque, apenas umedeça. Concentre-se em áreas com alta circulação sanguínea, pescoço, pulsos e parte interna dos cotovelos. O resfriamento evaporativo nessas áreas é mais eficaz. Quinto, beba bebidas quentes ou mornas, não geladas. Eu sei que parece errado, mas funciona. Seu corpo se resfriará com mais eficiência. Sexto, diminua o ritmo, movimente-se com calma. Descanse durante as horas mais quentes do dia, se possível. Se precisar se exercitar durante o pico do calor, trabalhe a 60% a 70% do seu ritmo normal. Sétimo, procure ou crie sombra sempre que possível. Mesmo uma simples lona ou pano esticado sobre a cabeça pode reduzir drasticamente o estresse térmico. Essas técnicas são usadas hoje por trabalhadores da construção civil no Oriente Médio, por excursionistas em regiões desérticas, por militares em climas quentes e por qualquer pessoa que precise trabalhar em condições de calor extremo. Vou dar um exemplo da vida real. Em 2019, um grupo de turistas ficou preso no Vale da Morte quando o veículo deles quebrou. A temperatura estava em 48 graus Celsius. Eles tinham pouca água, estavam usando roupas típicas de turista, shorts, camisetas e bonés de beisebol. Um membro do grupo, que havia lido sobre técnicas de resfriamento dos beduínos, convenceu os outros a tentarem algo contraintuitivo. Eles rasgaram roupas extras para criar vestimentas folgadas e em camadas para cobrir o corpo. Umedeceram as camadas internas com pequenas quantidades de água. Foram para a sombra e permaneceram imóveis durante as horas mais quentes. Eles foram resgatados após 8 horas. Todos sobreviveram sem ferimentos graves causados pelo calor. Os profissionais de busca e resgate disseram que sem essas técnicas, pelo menos alguns deles provavelmente teriam morrido de insolação. O truque britânico de resfriamento no deserto não é apenas uma curiosidade histórica. É um conhecimento prático, comprovado e que salva vidas. É um lembrete de que os povos indígenas que viveram em ambientes extremos por milhares de anos descobriram soluções que muitas vezes funcionam melhor do que a tecnologia moderna. Os beduínos não tinham ar-condicionado, coletes refrescantes ou veículos com controle de temperatura. Eles tinham observação, experimentação e séculos de sabedoria acumulada. E quando os soldados britânicos morriam no deserto, era essa sabedoria ancestral e não a tecnologia moderna que os salvava. A mesma técnica que ajudou a vencer a campanha do norte da África em 1942 pode ajudá-lo a sobreviver ao calor extremo hoje. Não custa nada, não requer nenhum equipamento especial. Requer apenas compreensão e aplicação. Se você achou isso útil, inscreva-se para receber mais técnicas de sobrevivência esquecidas que são tão relevantes hoje quanto eram décadas ou séculos atrás. E aqui está a minha pergunta. Você já experimentou técnicas de sobrevivência contraintuitivas que realmente funcionaram? Compartilhe sua experiência nos comentários. Até a próxima. Mantenha a calma, mesmo quando estiver calor.